Estamos de volta nessa segunda-feira para fechar o nosso programa com chave de ouro. Eu estou recebendo hoje aqui o Dr. Tiago Henrique, que é fisioterapeuta especialista em joelho. Tudo bom, Tiago? Como você está? Tudo bem, boa tarde. É um prazer enorme estar aqui falando com vocês, com a sua audiência no programa Sempre Melhor. Estou satisfeito de estar aqui e poder tirar a dúvida dos ouvintes, não, dos telespectadores. Né? E dos ouvintes também, porque tem gente que assiste a gente pelo celular e às vezes eu também coloco, às vezes quando eu tô, nos dias aqui que eu não tô, que eu assisto, às vezes eu deixo só ouvindo lá. Então são os nossos ouvintes também que estão aqui com a gente. Bom, você que é especialista em joelho, eu sei que tem muitas dúvidas que já chegaram por aqui. Você que tem a sua dúvida aí, tem dor no joelho, tem algum problema, manda pra gente no WhatsApp 011 96586 1493. Você já manda aí a tua pergunta que daqui a pouquinho o doutor Tiago começa a responder. Mas vamos lá, doutor, me fala um pouquinho, sobre a tua história, primeiro com a fisioterapia, e aí depois a gente vai tirando as dúvidas. Bom, sou fisioterapeuta já há 15 anos. A minha família ela vem do Nordeste, como muitas aqui no Brasil, vêm para São Paulo tentando uma oportunidade melhor. E a minha mãe professora me ajudou muito a conseguir realizar a minha formação. Ela é professora, uma família muito humilde, eu consegui me formar com bastante esforço. Sempre gostei da fisioterapia, mas eu comecei a ver que o joelho tinha uma relação muito forte comigo depois. E aí eu me formei primeiro em fisioterapia e eu tinha um sonho de ir para a área esportiva. E eu consegui isso atuando no Grande ABC, que é a região onde eu sou andreense, sou de Santo André. E eu pude ser profissional nas equipes de futebol e de futsal, atuando como fisioterapeuta no Grande ABC, especificamente em Santo André e São Caetano. Mas aí depois eu vi que não fazia mais sentido eu estar no esporte e por eu gostar do esporte eu comecei a cursar educação física também. E aí eu comecei um relacionamento com uma pessoa que hoje é minha esposa e ela acabou tendo uma lesão grave de joelho e fez com que eu me aprofundasse ainda mais nesse tema. A esposa dele nada mais, nada menos que ela já jogou na Seleção Brasileira de Vôlei, né? É Edmara, né? Ednara. Ednara, perdão, a Ednara, que já jogou na seleção. Então foi um encontro mesmo de almas, né? Sim. A gente se encontrou na faculdade, ela na época era atleta em São Caetano do Sul, então uma cidade vizinha minha, que é Santo André. E ela teve uma lesão grave depois que ela foi para uma outra equipe em São Paulo e eu queria me aprofundar no assunto. E eu já estava afastado do esporte, foi um momento bem difícil para mim em termos de carreira, porque eu estava procurando me recolocar no mercado. E aí foi uma grande virada de chave na minha carreira, porque eu me aprofundei cada vez mais em joelho, comecei a me apaixonar cada vez mais e aí foi aí onde eu vi a relação que eu tinha próxima com o joelho, porque eu decidi fazer fisioterapia mesmo quando eu tive uma lesão na infância no joelho, a minha esposa teve lesão no joelho, o primeiro paciente que eu atendi no estágio na fisioterapia foi um paciente de joelho com uma lesão de ligamento cruzado, que foi a mesma lesão da minha esposa. Então foram acontecendo aí algumas coisas que me levaram para cuidar só de joelho especificamente e eu faço isso até hoje, é minha grande paixão. Que legal. Bom, eu sei que tem muitas perguntas, então já vamos começar a tirar as dúvidas aqui, porque o nosso tempo voa. Então vamos para a nossa primeira perguntinha aqui do pessoal que mandou do WhatsApp para o doutor Tiago. Pode colocar na tela para mim. É o Bruno Marques de São Paulo. Boa tarde. Depois de passado o período de reabilitação e tendo alta, é indicado continuar o acompanhamento? A cada quanto tempo posso sentir dores eventuais? Então são 3 perguntas em uma aí, hein, doutor? A gente tem que sempre cuidar da nossa saúde. Então o joelho não fica atrás de outras partes do nosso corpo que a gente tem que ter atenção. Então é interessante sim que ele faça ali uma reavaliação anual. É muito importante a gente avaliar a força muscular do membro inferior como um todo, da perna como um todo, porque as forças vão incidir muito sobre o joelho e a gente tendo uma musculatura muito fragilizada, ele pode eventualmente sentir dor ou se ele pratica algum esporte, ele pode ficar mais suscetível a ter uma lesão novamente. Então é interessante sim ele fazer um acompanhamento, pelo menos anual, né, para ele poder ter a certeza de que não vai acontecer nada com o joelho ou ele está mais precavido. É difícil a gente estimar se a pessoa vai ter lesão de novo, mas a gente tem que estar sempre se cuidando.
quando a pessoa passa, por exemplo, por uma cirurgia, que já é um caso um pouquinho mais sério, vamos dizer assim, ela consegue depois ter vida normal, fazendo a reabilitação direitinho, ou ela vai ter ali algumas questões que ela vai ficar sem poder fazer? A gente precisa entender que a cirurgia é apenas uma etapa do processo de reabilitação. Então, fazendo um bom processo de reabilitação, com uma boa cirurgia, um bom tratamento fisioterapêutico do início até o fim, ela tem grandes chances de ter uma vida normal. Quando a gente tem uma lesão do joelho, acontecem algumas coisas semelhantes. Isso para qualquer lesão. Pode ser uma lesão ligamentar, mas para a grande maioria das lesões acontece uma coisa, que é primeiro dor, a pessoa tem dor, inchaço, né, que são sinais inflamatórios, perda de mobilidade do dobrar e do esticar, por exemplo, e alteração na marcha, então o caminhar pode ficar alterado, a pessoa ficar mancando, então isso acontece na maioria das lesões do joelho. E a fisioterapia ela tem um papel fundamental nisso, porque o seu acervo ajuda, contribui para sanar todos esses problemas. Então, por exemplo, no processo inflamatório, a gente tem a eletroestimulação analgésica, a gente tem o uso do gelo ou do calor para melhorar o inchaço, a gente consegue iniciar o fortalecimento para depois essa pessoa ir para o profissional de educação física. Então, a fisioterapia ela é muito importante para todos os processos de reabilitação, independente da lesão que a pessoa tenha. Legal, vamos mais uma perguntinha aí, pode colocar na tela. O Tiago do Rio de Janeiro. Boa tarde, meu nome é Tiago do Rio de Janeiro. Minha mãe foi diagnosticada com gonartrose. Ai, que nome difícil. Tricompartimental e lesão do menisco direito. Ela vai começar a fisioterapia na próxima quarta, se Deus quiser. Essa enfermidade tem possibilidade de melhora? Tem possibilidade de melhora sim, claro. Claro que tem. É o Tiago, né? O que é esse nome difícil aí? Gonartrose, na verdade, é um termo que se assemelha à artrose, que é o desgaste na articulação, na cartilagem do joelho. O que acontece? No joelho, nós temos 3 ossos que compõem o joelho, que seria o fêmur, o osso da coxa, a tíbia, que é o osso da canela, e a patela. Bem na junção que forma o joelho, nós temos um tecido altamente especializado, que é a cartilagem. Então, imagina que a cartilagem, ela protege ali a relação entre esses ossos, porque o osso é uma estrutura... Seria esse marronzinho aqui, a cartilagem, nada a ver? Não, nesse modelo eu não tenho a cartilagem aqui. Tá. Ele envolve no finalzinho aqui de cada osso, no finalzinho de cada osso a cartilagem envolve aqui o tecido ósseo. Tá. É como se eu tivesse uma almofadinha. Assim, não sei se você já viu no frango, tava tendo uma cozinha aqui, não tem nada a ver com frango, mas frango às vezes tem aquele tecido branco ali. Ah, é aquele tecidinho. Isso, tá. a cartilagem ela é altamente especializada, porque imagina, eu movimentando o joelho aqui, o joelho ele é duro, o osso com osso é duro. Então a cartilagem é um tecido mais maleável, só que ela tem a característica de não ser inervada e ter pouca vascularização. Então ela efetivamente não dói. Quando a pessoa começa a sentir dor, é porque as forças já estão irradiando sobre o tecido ósseo, que é bem vascularizado e bem inervado, e a pessoa sente dor. E a artrose é um processo natural, é um processo degenerativo ao longo dos anos. Todo mundo vai perder um pouquinho de cartilagem, mas algumas pessoas perdem um pouco antes, né? Tem esse processo um pouco acelerado e podem sentir dor. Como é o tratamento hoje da artrose? Basicamente é mudança no estilo de vida. Então a pessoa perder peso ajuda, fazer atividade física de baixo impacto para ter uma musculatura do membro inferior da perna forte para incidir menos forças no joelho. O tratamento medicamentoso ajuda também junto com o colega médico. E a última etapa do tratamento da artrose, caso ela não tenha melhora, com a fisioterapia, com o tratamento medicamentoso junto, seria a colocação de uma prótese. A prótese é o último estágio, ela substitui a articulação do joelho. Então o cirurgião médico ele vai retirar parte do tecido ósseo e vai colocar uma cartilagem nova lá, mas é um dispositivo metálico que vai substituir a articulação do joelho. E os pacientes conseguem ter uma boa melhora, porém, como ela é o último estágio, se recomenda só em
quadros avançados, onde a situação do paciente já é bem difícil. Tá. Ele já perdeu muito da qualidade de vida, não responde mais o tratamento com fisioterapia e com os medicamentos. Aí ela evolui para prótese e pode melhorar bastante a qualidade de vida dela, mas o tratamento fisioterapêutico sempre vai estar presente no pré e no pós-operatório após essa cirurgia. Então, nesse caso da pergunta, então ele pode ficar tranquilo que vai fazer a fisio e vai ter uma boa melhora aí. Tem grande chance de ter uma melhora. Seria uma responsabilidade da minha parte dizer que vai ficar tudo bem, tudo ótimo, porque eu não avaliei. Você não conhece, né, eu não conheço a paciente, mas tem boa chance ela fazendo um bom tratamento de mudança de estilo de vida, fortalecimento, atividade de baixo impacto. Ela pode melhorar sim, então faz o tratamento fisioterapêutico certinho, que eu tenho certeza que vai dar certo. Caso não dê certo, ela ainda tem uma boa possibilidade com a prótese, mas já é uma intervenção um pouco mais invasiva, né? Eu acho que assim, né, as pessoas às vezes têm preguiça de fazer fisioterapia, não tem, Thiago? Ah, tem. É porque eu falo por mim, que eu tô aqui, tô com 2 receitas pra fazer, não terminei, preciso terminar no meu quadril, eu tenho condromalácia, enfim, são várias questões. E a gente fica com uma preguiça. Só que quando você vem a ver a melhora, aí você fala, não, eu tenho que fazer. Porque realmente, às vezes a pessoa fala, professor, mas eu já fiz e não resolveu. Aí você fala, quantas sessões você fez? Fui 2 dias. Não resolve, né? Tem que ter no mínimo aí, o quê? Umas 10 sessões pra você começar a ver uma melhora? Eu não sei porque na fisioterapia existe essa mística, às vezes, de ter 10 atendimentos. Parece que a pessoa recebe uma guia e fala assim, ó, o profissional dá a guia para ela, ó, você tem 10 sessões para ficar boa. Se você não ficar boa com 10, eu vou pensar se eu te dou mais 10, né? E precisa do engajamento realmente do paciente. Se a gente olhar outros profissionais, por exemplo, teve aqui um pouquinho antes de mim a nutricionista, ela não vai no mercado com a gente fazer compras, ela não vai cozinhar pra gente. A gente é que tem que fazer o nosso papel. Quando a gente vai no dentista, também o dentista não vai passar o fio dental pra gente, escovar o nosso dente. Então a gente tem que estar engajado no nosso tratamento para a gente colher os benefícios. Então com a fisioterapia é a mesma coisa. A gente tem que estar engajado, conhecer do nosso problema, buscar ver quais alternativas de tratamento eu tenho, tomar muito cuidado com tratamentos placebo, que às vezes as pessoas gastam muito tempo e dinheiro, né, com tratamentos ineficazes, e a fisioterapia tem muito sucesso nas lesões de joelho. Muito bom. Mais uma perguntinha aí pra gente. Pode colocar na tela. A Rosiane, Rio de Janeiro, a nossa audiência aqui, olha, maravilhoso Rio de Janeiro. Um beijo para todos os meus cariocas do coração. Boa tarde. Às vezes, quando eu fico muito tempo em pé, percebo depois de um tempo uma mancha de sangue embaixo da minha pele e dor nas juntas do joelho. Seria desgaste? Olha, em relação à mancha de sangue, eu acredito que não. Não é comum a gente ter um hematoma nas artroses, né, no desgaste. Então, nesse caso, eu procuraria um vascular para ver o que está acontecendo. Mas a dor de ficar muito tempo em pé pode estar associada a um processo degenerativo de artrose. Então, a pessoa fica muito em pé, recebendo muita carga durante muito tempo. Isso aí pode, às vezes, incidir alguma sobrecarga no joelho e ser uma possível artrose. Como eu falei, o tratamento para artrose vai muito do estilo de vida. Então, pessoas com muito sobrepeso, sedentárias, que ficam muito tempo em pé, podem sentir dor no joelho e acelerar esse processo de desgaste. Eu faço sempre uma associação fácil, que é com os pneus de um carro. Então, os ossos, eles seriam a estrutura rígida, que seria a roda do carro. E o pneu seria a cartilagem. Então, dependendo do seu estilo de pilotagem, né, e de quanto peso às vezes esse carro carrega, esse pneu ele vai desgastar com mais facilidade, né? Ele vai acelerar o seu processo de perda de vida útil do pneu, e aí daqui a pouco você só tem roda para rodar. Então imagina o atrito da roda com o asfalto, que é uma superfície dura. Então a gente tem que cuidar da nossa cartilagem mudando o hábito de vida. Eu acho que não tem relação o hematoma. Então é melhor ela procurar um vascular para ver de onde vem esse hematoma, porque não é comum. Agora, ficar muito tempo em pé pode ser um processo de desgaste de artrose. Respondido aí, hein, Rô? Então se cuida, tá bom? Um beijo para vocês que mandam mensagem aqui pra gente. A gente adora a participação de vocês. Então por isso vou pedir mais uma mensagem. Pode colocar na tela aí mais uma perguntinha. Esse é o Michel do Pará. Gente, que alegria o Pará aqui no nosso programa hoje.
Um beijo, Michel. Dr. Tiago, fisioterapeuta, é possível evitar a lesão de LCA? Olha, isso é um tema muito recorrente nas pesquisas científicas. Como que a gente pode evitar essa lesão do LCA, que foi a lesão da minha esposa. LCA, para quem não sabe, é a sigla de ligamento cruzado anterior. Esse ligamento cruzado anterior, ele está localizado na região central do joelho, então ele está bem aqui no meinho do joelho. E esse ligamento, por ele estar bem centralizado ali, ele é vascularizado basicamente por uma substância que a gente chama ai meu Deus, fugiu o nome, ácido hialurônico. E ele tem uma baixa vascularização. Esses ligamentos que estão localizados mais na região central do joelho, eles têm baixa vascularização e baixo potencial cicatricial. Quando a gente tem uma lesão desse ligamento cruzado anterior, na maioria das vezes ele precisa ser abordado com uma reconstrução cirúrgica. Então ele tem baixo potencial de cicatrização, deixando mesmo o joelho quietinho, é difícil a gente intervir nesse ligamento sem a necessidade de uma cirurgia. E aí, evitar essa lesão, porque o tratamento é bem longo, exige uma cirurgia, é bem difícil, é um tema muito recorrente nas pesquisas científicas hoje. O que a gente tem hoje é avaliar a simetria de membros, de força muscular entre um membro e outro. Tem alguma coisa já na literatura falando em relação à biomecânica, então como a pessoa se movimenta no esporte, tentar fazer algumas alterações em relação à biomecânica. Muito jogador de futebol, né? Tem esse tipo de lesão, Isso, não tem? a lesão, essa lesão hoje é do joelho mais caro do mundo, né? Que é do Neymar. Então, essa que o Neymar teve, essa lesão? Então, o Neymar também teve essa lesão. Tá. Então, você vê que ele já está afastado há um bom tempo. Verdade. Porque mesmo ele fazendo a cirurgia, a gente precisa ganhar essas valências físicas que eu te falei anteriormente, que é o dobrar e o esticar, é ganhar força, é sair das muletas, que muitas vezes, logo após a cirurgia, o paciente fica um tempo usando muletas. Então, é difícil a gente estimar, mas a gente tem hoje algumas coisas para tentar prevenir a lesão do ligamento cruzado anterior, mas não é uma matemática exata ali, senão o Neymar não tinha machucado, né? Mas a gente tenta aí na literatura alcançar algumas coisas. E os pacientes que vão no meu consultório, que estão passando por esse processo de reabilitação do ligamento cruzado anterior, a gente tem ali algumas coisas da literatura para implementar, dentre elas a força. Tem alguns questionários que avaliam a saúde mental também, para ver se a pessoa está apta a enfrentar aquela atividade física de novo, aonde ela se machucou. Porque é muito comum os pacientes terem essa lesão durante uma prática esportiva. Então vai jogar vôlei, jogar depois futebol. Depois a pessoa não quer mais? Tipo assim, ela fica meio traumatizada? Isso, ela fica com medo. Porque imagina uma pessoa que teve a lesão fazendo um salto. Ou correndo e mudando de direção, ela vai ter medo. Então a gente tem um questionário que ajuda na saúde mental, ver se a pessoa está confiante. E a gente também tem alguns testes funcionais que a pessoa faz diversas atividades de mudança de direção, salto, giro, que se assemelha à prática esportiva e compara com o membro não operado para ver se ela vai ter o mesmo desempenho e isso de repente reduzir as chances de lesão dela. Então, a maioria dos pacientes, infelizmente, eles abandonam o tratamento fisioterapêutico quando eles já estão com a vida cotidiana bem. Então, quando ele não está mais com a muleta, já tem o dobrar e o esticar do joelho, já está indo no ambiente da musculação com um profissional de educação física fazendo fortalecimento, já está trabalhando, eles costumam negligenciar essas atividades que eles vão enfrentar no esporte, que envolvem corrida, salto, mudança de direção, e aí eles não colocam esse joelho à prova. E de repente, às vezes, numa atividade de lazer, com amigos, simples ali, eles vão expor o joelho de novo a uma situação que pode ter de novo uma lesão grave, por exemplo, a do ligamento cruzado anterior. Que a gente até brinca que é os atletas de final de semana, né? Exatamente. Que tem que tomar o maior cuidado, né? Agora, os engajados, eles fazem o tratamento até o final, porque eles querem realmente fazer tudo o possível, o que existe hoje de melhor na literatura científica para prevenir lesão, para não ter uma recorrência daquela lesão e passar por um afastamento de novo, que seria trágico, tanto fisicamente como mentalmente, também para as atividades laborais, enfim. Tratamentos longos, a gente precisa colocar esse joelho à prova e a gente tem alguns testes para fazer. Testes de força, testes funcionais, questionários para avaliar a saúde mental, é isso. E aí,
sempre é o que você falou. Pelo menos uma vez por ano, vai lá, dá uma avaliada, vê como é que tá. Ah, não sinto dor, tá tudo bem. Tem que ter essa questão aí também de uma vez por ano fazer essa reavaliação. É interessante fazer essa reavaliação, principalmente para aqueles indivíduos ativos, né, os indivíduos ativos que colocam aquele joelho em situações mais de risco. Certo. Eu tenho condromalácia, acho que muita gente tem, assim, né? Às vezes a pessoa tem e nem sabe que tem aquele joelho crocante, sabe? Que faz o creque-creque. E aí, assim, pra quem tem a condromalácia, às vezes eu tenho dor, às vezes eu não tenho, aí às vezes eu já fiz fisioterapia, aí faz um gelo. Como é que é conviver com isso? Tem cura a condromalácia? Tem sim. Uma coisa legal da condromalácia foi exatamente isso que você falou. Muitas pessoas têm condromalácia, mas não fizeram exame, não tem nenhuma queixa e não sabem que tem condromalácia. Só vão descobrir realmente aquelas pessoas que têm dor. Aí fazem um exame, às vezes, de imagem, uma ressonância magnética e aparece ali uma alteração na cartilagem. A condromalácia também é uma alteração na cartilagem, só que especificamente da patela, que é esse osso aqui da frente que a gente tem no joelho. Geralmente, essas pessoas que têm condromalácia, elas têm associado a um déficit de força muito grande da musculatura da coxa. Então, quando eu recebo essa pessoa no consultório, eu vejo que ela tem grandes assimetrias de força do quadríceps, que é essa musculatura que a gente tem aqui na frente da coxa. Então, o tratamento passa muito pelo fortalecimento e a gente tem que ir gerenciando o que causa dor, tentar identificar o que causa dor e a gente intervir. De repente, você começa a fazer um exercício e naquela angulação você sente dor, então a gente muda a angulação. Ou, de repente, com aquela carga, com aquele peso, muda a angulação. Porque quando a gente está com a musculatura muito frágil, muito fragilizada, a mecânica do joelho não vai funcionar muito bem. E aí essa patela ela não vai funcionar muito bem, não vai deslizar muito bem ali sobre os ossos. Algumas pessoas também têm algumas alterações anatômicas. Então, às vezes elas têm uma tróclea rasa. Eu piso um pouco jogando para fora, assim, então eu percebo que tem essa questão da minha pisada que é diferente, assim. Então, a gente tenta intervir às vezes com palmilha para ajudar. Mas essas coisas às vezes abrem só uma janela de oportunidade para a gente prosseguir no fortalecimento. Porque é muito comum a gente ver uma atrofia, uma falta de força da musculatura do membro inferior para essas pessoas com condromalácia. E as pessoas com condromalácia ficam muito preocupadas com o barulho, né? Ficam muito preocupadas com o ruído, mas a gente não deve se preocupar com o ruído, porque o ruído não está associado com nenhuma lesão do joelho. A gente tem que se preocupar quando esse ruído vem associado à dor. E aí, quando ele vem associado à dor, a gente não se preocupa com a dor e não com o estalo, porque a dor pode passar com um tratamento efetivo e o estalo continuar. Esse estalo, esses estalidos, crepitações, eles acontecem às vezes pela movimentação dos tecidos mesmo que circulam o joelho. E também tem uma certa pressão nas nossas articulações. Então, sabe quando a gente vai abrir um pote e muda a pressão e faz barulho? Sim. Então, acontece isso no joelho também. A gente tem ali na articulação uma certa pressão. E quando os líquidos ali se movimentam, muda a pressão e faz um sinal sonoro. Tem até um antílope africano que ele tem a capacidade de fazer barulho estalido com os joelhos para demonstrar força, para marcar território. Que legal. É bem interessante isso. Eu depois que eu comecei a pegar firme na musculação, não tive mais dor. Agora eu tô super bem do joelho, mas aí comecei a ter uma dor no quadril. Mas aí fica para outro dia. Vamos mais uma perguntinha aqui na tela, por favor. A Elaine de São Paulo. Boa tarde. Quando eu vou descer escada, meus joelhos dói e faz um barulho. O que será que está acontecendo? Olha aí, ó. Até parece que ela já tinha adivinhado que a gente ia falar aqui. Mais ou menos isso. A gente entra nessa questão que a gente acabou de falar. Os tecidos que circulam o joelho, na movimentação dele, eles podem fazer barulho. E também tem essa pressão que a gente tem dentro da articulação. A mudança de pressão faz com que haja, às vezes, um estalido, um sinal sonoro, igual quando a gente vai estalar um dedo. Então, não se preocupe com o estalido, se preocupe com a dor. Se o estalido vier associado junto com a dor, procure um profissional fisioterapeuta ou um médico ortopedista para tentar identificar o que está acontecendo. Se não tem dor, fique tranquila que é um joelho normal. O meu também estala, da minha esposa que é atleta estala, de vários pacientes que eu recebo no consultório também estalam. Se não tiver dor, tá tudo bem. Aí como ela colocou que dói, então é bom ela procurar uma ajuda É bom ela procurar para entender o motivo dessa dor. Por que só quando desce escada será
que dói. Em outras atividades não dói. Por que será? Eu acho que é aquilo que a gente falou, um déficit de força ali, porque a gente precisa muito da força dessa musculatura para descer a escada. Por mais que pareça que para descer todo santo ajuda, a gente precisa frear o movimento para descer também. É verdade, a gente cai muito mais descendo escada do que subindo. Subindo a gente dá uns trupicãozinhos, mas descendo a gente, né, o negócio fica mais feio. Vamos para nossa última pergunta aqui pra gente fechar com chave de ouro. Pode colocar na tela. Rosiane do Rio de Janeiro. Boa tarde. Às vezes quando eu fico muito tempo em pé, percebo... Essa já foi. Essa já foi. Acabou as perguntas? Dezinho. Vamos lá, Rio de Janeiro. Pergunta para o Thiago Físio, qual o maior erro dos pacientes no pós-cirúrgico? Beijo, Dezinho. Nossa, esses são muitos, viu? esses são muitos aqui. O assunto é longo. Eu vou tentar resumir o máximo possível, tá? O primeiro erro é que a gente acha que a gente só deve procurar o fisioterapeuta, às vezes, com uma solicitação médica. E a gente pode procurar qualquer profissional da saúde a qualquer momento que a gente achar prudente a gente ir naquele profissional de saúde. Eu sei, Bárbara, que você é uma excelente cantora. Né? E se você quer cuidar da sua voz, você não precisa ir no médico e falar, médico, olha, eu quero cuidar da minha voz. Você me dá uma guia para eu passar na fono? Não, você vai direto na fono. E se você precisar de assistência médica, você vai no otorrino. Então não sei por que existe essa mística, porque não existe hierarquia na saúde. Não existe hierarquia. Todos os profissionais, eles são competentes para avaliar dentro da sua profissão aquele paciente, elaborar um plano de tratamento e executá-lo. O que a gente tem de comum é que cada profissional na sua área vai ajudar aquele paciente a ter mais saúde. Então, a gente tem que procurar o profissional o fisioterapeuta, às vezes antes de fazer a cirurgia, para entender como é que é o processo de reabilitação. Por exemplo, uma lesão de ligamento cruzado anterior, o tratamento é muito longo, tem muitos detalhes. Então, o ideal é que você vá antes, né? E aí, depois, o que acontece? A gente tem que ficar engajado, que a gente falou, conhecer do seu problema, buscar alternativas ali interessantes, né? Que você saiba que vai funcionar e fazer o tratamento até o final. Fazer o tratamento até o final para não expor aquele joelho a uma lesão recorrente, a uma lesão novamente. Aí você vai ter problemas acumulados. Imagina, você tá quase bom. Aí você vai fazer uma bobagem, você machuca de novo. Aí o problema já tá maior. Né? Então, os grandes erros são esses. Não procurar o fisioterapeuta no tempo adequado, porque é sabido já que se você for para a cirurgia com uma boa mobilidade, conseguir dobrar e esticar o joelho, ter uma boa força muscular, você vai bem para a cirurgia e volta bem para a cirurgia. E aí você já vai saber o que você não deve fazer, o que você pode fazer para melhorar ainda mais a sua reabilitação. E aí, fique engajado durante o processo de reabilitação, faça a sua parte e só termine o tratamento quando o fisioterapeuta, o médico, o cirurgião que te acompanha te der alta. Não faça só as 10, não fique só em casa esperando o joelho melhorar depois de uma cirurgia, que ele não vai melhorar. Perdão, mas já deu nosso tempo. Eu quero que você passe os seus contatos pra gente. Thiago, muito obrigada e já fica o convite para você voltar. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Foi maravilhoso estar aqui com vocês hoje aqui à tarde. O canal mais fácil seria o site, que é caradejoelho.net. Adorei o nome. Lá vai ter os telefones, o e-mail, as redes sociais, vocês podem estar acompanhando. E eu quero mandar um beijo especial para minha mãe, que ela fez aniversário na sexta-feira, data também, acho que do seu esposo. Dia 19. Dia 19. Se eu não mandar um beijo para ela aqui, ela me escurraça de casa. Né? E um beijo para minha esposa também, que se não fosse ela, eu não estaria atuando com o joelho hoje. Para todos os meus pacientes que depositam a confiança em mim. E obrigado mais uma vez. Obrigada, Thiago. Pode ficar por aqui. Você vem comigo pra gente se despedir, Kelinha. Mais um dia. Mais um dia. Amanhã estamos de volta a partir das 15 horas. A gente espera você. Isso aí, gente. Amanhã estaremos aqui, por favor. Não perca, hein? Um beijo, um queijo. E um brigadeiro. Até amanhã. E um beijinho também. Tchau. Microphone to rock the homeboys with an instrumental to make noise. Yo, I rock the home.